Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos um casal muito especial para estar compartilhando a vida com vocês e experiências maravilhosas. Você vai gostar muito, vai ser muito edificante. Fica aí com a gente. Tu és santo, Senhor. Seu sangue, seu sangue, só cruz me levam de volta pra Deus. Só morte, só vira as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Santo! Hoje nós vamos entrevistar um casal muito querido, missionário Fernando e missionária Priscila. É um prazer tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no Brasil. E aqui em Votorantim, na super cidade de Votorantim. Amém. Então sejam muito bem-vindos, Priscila e Fernando. Vamos começar contando um pouquinho da vida de vocês, de quem vocês são, onde vocês atuam, como começou a vida de vocês com Deus, né? E também para ser missionários. Por que essa decisão, né? Então, pastor, eu nasci no berço cristão, né? Meus pais, meus avós também já eram de igreja, venho de parentes, né, tios, pastores e também era aqui da igreja, da comunidade Cristã Deus Presente, que foi algo que Deus colocou pessoas, né, na minha vida para estar me abençoando tanto. E uma das coisas difíceis de ir embora foi isso também, deixar aqui. E eu fazia parte do ministério de louvor, né, o privilégio de estar tocando com a pastora Vera. Que chique. Mas é um privilégio. E você é tecladista, né? Tecladista e sinto muita falta, né? É gostoso são momentos da nossa vida, mas eu vejo quanto esses momentos, tudo que nós vamos, né, vivendo num propósito, quando a gente vive o propósito de Deus, a gente vê o quanto foi necessário tudo isso, né? Então eu fazia parte do ministério aqui e eu recebi uma palavra profética há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, que uma pessoa me via num solo americano. Verdade. Eu até estava tocando teclado e colocaram a bandeira na minha costa, americana, e falando assim, ó, eu vejo você descendo em solo americano. E eu lembro que eu fui numa vigília, que você estava fazendo essa vigília, e nesse dia eu não lembrava disso. O Espírito Santo me fez lembrar desse dia, e eu comecei a chorar muito. Falei, Deus, se é para eu ir para missões, se é para eu estar lá, eu não fazia, né, nem ideia de nada. E eu lembro que nesse dia você orou sobre chamados para as nações. Eu nunca tive isso, né? Porque essa igreja é uma igreja missionária. Sempre tem, né, evento de missões aqui, eu sempre venho. Mas esse chamado queimou porque eu lembrei dessa palavra profética e eu fui nessa vigília, a importância de nós estarmos numa vigília, né? E nesse dia Deus colocou isso no meu coração. Nem conhecia o Fer ainda. Então você, quando recebeu essa palavra profética, você era adolescente. Isso. Às vezes os adolescentes têm palavras que vêm de Deus e parece que nunca vai se cumprir aquilo, né?
E de verdade. repente Deus te fez lembrar porque estava próximo, então esse chamado. É verdade. E eu não vivi, olha como é, eu não me lembrava, eu não vivia para isso, né? Eu fui vivendo cada etapa que Deus queria trabalhar na minha vida, que é necessário nós termos isso, né? Então, até eu chegar, né, nessa vigília e me lembrar, e foi exatamente sobre o que você orou, sobre chamados, sobre missões. E era bem exato, Estados Unidos, Nos né? Estados Unidos. Que coisa, E na hein? outra semana eu comecei a falar com o Fer. Olha, Deus é bom, Ele é Deus é bom. maravilhoso. Que E você, bem. Fernando, como que foi que tudo começou na sua vida com Jesus? Então, é uma alegria muito grande poder estar, né, compartilhando a minha história. Eu sou daqui de Votorantim. Você nasceu aqui também? Nasci em Sorocaba. Ah, você nasceu em Aham, Sorocaba. eu sou de Sorocaba, mas cresci aqui em Votorantim. E eu era da Vila Nova, né, me converti na Vila Nova e vim para a igreja com bastante problema espiritual. Cresci num lar bem conturbado, muitos problemas, e através da minha conversão, né, minha família pôde se converter mais para frente, mas foi difícil no início da minha conversão. Vim para Jesus muito machucado. Eu cresci num lar, como eu falei, conturbado, com um padrasto que eu lembro, como criança, ele sempre me falava que eu não era filho dele, que eu ia até mesmo morrer nas drogas. Eu nunca me envolvi com drogas, e assim, depois da minha conversão, eu me apaixonei por Jesus, porque eu nunca tinha experimentado o amor, não sabia o que era amor, eu não tinha amor dentro do meu lar. Então, quando eu vim para Cristo e eu pude experimentar o amor de Cristo, o quanto Deus me amava, isso me transformou a minha vida. E engraçado, porque a única coisa legal mesmo que acontecia na minha vida era o futebol. Eu era apaixonado pelo futebol. Jogava bem? E corintiano ainda. Ai, meu Deus do céu, só por Deus. E Deus Não, me ele jogava libertou. bem? Então, corria atrás da bola, né? E daí, depois que eu me entreguei a minha vida para Cristo, até o amor pelo futebol foi indo embora, e uma paixão por Jesus, em querer conhecer esse Deus verdadeiro, tomou conta da minha vida. E eu comecei a buscar Deus e me envolvi, né, no ministério, na igreja local, e comecei a fazer parte do ministério de evangelismo. A gente ia para as ruas evangelizar, passar panfletos, e aquilo cada dia mais crescendo no meu coração. E daí, depois depois que me converti, depois de acho que uns 2 anos, Deus colocou no meu coração de ir para aprender, né, missões, de ir para o Monte CTM. No CTM, isso. Então fui para lá, todos os sábados a gente tinha classe, e eu acho que fiquei cerca de 3 meses estudando missões. E no CTM, uma das classes, uma das classes que eu aprendi, que me deixou muito animado, foi uma escola que se chamava Escola de Missões Urbanas, de como você ser um missionário na sua própria cidade. Que bênção. Né? Então, eu fui com a missão, com o desejo de aprender e, né, me aprofundar no conhecimento de missões, né, de sair do Brasil, aprender, né, ir para fora, aprender missões mundiais, mas o que mais me pegou mesmo foi a missão urbana, e como você ser um missionário na nossa cidade. Então eu, depois acho que de 3 meses, eu fiquei sabendo que tinha uma outra escola, que era em São Paulo, uma escola da Jocum, né, Jovens com a Missão, em São Paulo, e que tinha uma escola que mais, né, aprofundava mais sobre a escola, né, essa área de missões urbanas. E eu fui para lá e me apaixonei, fiquei muito feliz mesmo, e aprendendo cada dia mais e mais o como, né, você ganhar a sua cidade para Cristo, estratégias de como você impactar a sua cidade para o Senhor. E daí, nessa escola, nós recebemos uma turma de missionários dos Estados Unidos, da Califórnia, Sacramento da Califórnia, onde eles estavam passando umas semanas com a gente em São Paulo, e eles ofereceram uma escola, uma bolsa para mim, estudar com eles lá, com tudo pago. Nossa, que bênção, hein? Votorantinense lá em Sacramento. Exatamente. Olha. Então,
foi tudo muito rápido, sabe? Aconteceu as coisas muito rápido para mim. Né? Eu nunca tinha... eu fui com o objetivo de aprender missões, né, mundiais, e você sair, mas na verdade nunca tive desejo mesmo. O desejo de, depois que eu aprendi essa escola de missões urbanas, o que mais me deixava feliz, o que mais me empolgava, mais deixava animado, era de poder impactar a minha cidade para Cristo. O meu sonho era voltar para Votorantim. O meu sonho era voltar para Votorantim, né, e poder servir a igreja local, poder ajudar, ver, né, Deus impactar a cidade de Votorantim, mas Deus tinha um outro plano. Então eu recebi essa bolsa e com tudo pago eu fui para os Estados Unidos. E faz tempo? Isso foi no ano de 2000. 2000. E você não falava inglês nada? Eu não falava nada. E é engraçado por causa que, né, estava falando com minha esposa sobre a palavra profética. A palavra profética, ela tem um poder muito grande. Deus não é um Deus que brinca conosco. Deus, ele, quando uma palavra do Senhor é lançada na nossa vida, pode passar o tempo que for, mas ela cumpre. Quando a gente continua nos planos de Deus, quando a gente continua buscando no centro da vontade de Deus, pode passar o tempo que for, que a palavra ela se cumpre. Na minha foi rápido, porque eu lembro que antes de eu receber esse convite de ir para os Estados Unidos, eu estava em uma igreja em São Paulo com a Jocum, nós estávamos participando de um culto em São Paulo, numa igreja, e eu lembro que tinha uma missionária da África, se não me engano, da África do Sul, e ela estava nessa igreja pregando, e nós estávamos lá também, participando do culto. E eu lembro que eu não lembro muito do que ela pregou, porque o sotaque dela era muito forte, mas no meio da pregação dela, ela parou de pregar, ela veio até onde eu estava, ela colocou o dedo no meu rosto e falou assim: se prepara, porque Deus vai te levar para lugares que você jamais imaginou em pisar. Que coisa linda. E foi uma palavra profética, e eu saí dali pensando, falei, eu não penso em sair do Brasil, né, então já eu não, né, eu estou contente com o que Deus está fazendo na minha vida aqui, o que eu estou aprendendo, mas passou acho que 2 meses e essa palavra se cumpriu. E, né, eu fui, peguei o meu visto, eles mandaram todos os documentos que eu precisava, consegui pegar o meu visto e fui para os Estados Unidos, sem falar inglês, sem nada. E seus pais deixaram numa boa? Acharam que não tinha problema? Então, eu sempre acreditei, né, na palavra, na bênção dos meus pais. Por mais que eu nasci num lar meio conturbado, mas eu sempre honrei a decisão dos meus pais. E eu lembro que antes de eu sair do Brasil, aliás, deixa eu fazer uma correção, isso foi em 2000 que eu recebi o convite para os Estados Unidos, no final de 2000, e em 2001 que eu fui para os Estados Unidos. Então, eu lembro que foi em setembro de 2001 que eu fui para os Estados Unidos. Antes de eu sair para ir para os Estados Unidos, tinha acontecido o atentado em Nova York. Nossa, que as torres caíram em Nova York. E então o que aconteceu? Eu já estava preparado para ir, eu já tinha pegado meu passaporte, tudo estava certo de eu ir para os Estados Unidos. E quando caiu a torre, as pessoas ao meu redor, os meus líderes, até mesmo onde eu se encontrava, na Jocum, pessoas que me amavam, que estavam ali como líder na minha vida, até mesmo eles me orientaram a não ir, que não era tempo de Deus, por causa que, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, pessoas falando de Terceira Guerra Mundial e tantas coisas. Mas eu liguei para minha família de São Paulo, eu liguei para minha mãe e eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não saio do Brasil sem a bênção da minha família. E eu liguei para minha mãe e conversei com ela, expliquei a situação, e ela falou assim para mim: meu filho, pode ir, se Deus está te chamando, Deus ele vai te guardar. E quando minha mãe falou aquilo, na hora eu vi como Deus falando comigo de que era a vontade dele de ir. Então eu expliquei para os líderes que eu estava indo, que era a decisão, que eu estava sentindo a paz no meu coração e que Deus estava me orientando aí. E eu fui e nada aconteceu, e já fazem o quê? Nada aconteceu no sentido de você passar algum problema. Exato, nada de problema. Pelo contrário, só bênção aconteceu na minha vida desde
que eu fui para os Estados Unidos, porque foi ali onde o meu ministério realmente aconteceu. Aquilo que eu aprendi aqui no Brasil, né, no CTM, na Jocum, eu pude aplicar nos Estados Unidos. Né? Hoje, graças a Deus, nós somos, né, um casal de pastores, missionários nos Estados Unidos, e que temos visto Deus fazer maravilhas lá, para a glória dele. Glória a Deus, glória a Deus. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas, ele já venceu. Eu percebi que na sua fala você disse que você pediu para sua mãe, você falou com seus líderes, os seus líderes apoiaram, sua mãe disse que você podia ir para missões, e percebi que então há uma necessidade de se consultar a liderança. Por que você acha, e até mesmo para aquelas pessoas que têm tanta vontade de fazer missões, mas que às vezes os líderes ou os pais dizem não, e a pessoa não consegue entender que isso é resposta de Deus? O que você falaria sobre isso? Então, é muito importante a bênção dos líderes, assim também como a bênção dos pais. Muitas vezes eu vejo que o zelo no coração do jovem, o zelo de querer fazer a obra de Deus, muitas vezes a gente meio que toma decisão precipitada. E eu aprendi desde o início de que eu tinha que dar honra primeiro aos meus líderes e também aos meus pais. São pessoas espirituais que têm um poder muito grande de abençoar a minha vida adiante, a minha decisão de obedecer, isso somente iria trazer bênção na minha vida. Então, importante que as pessoas não sabem, pastor, é muito, né? Coisa dele corte, né? Porque parece uma coisa, estou indo fazer missões fora, como um glamour. Mas parece um glamour mesmo, né? É Califórnia, Estados Unidos. É um choque cultural tão grande. Muito grande. Algo tão difícil. É tão difícil as saudades da família. É tão difícil o dia a dia, na hora que passa os primeiros meses, que, sabe? É importante ouvir a voz da liderança dos pais para poder também Deus confirmar se a pessoa deve ir e o tempo de Deus de ir também, né, Fernando, Roberto, né, Fernando? E você também ia comentar alguma coisa, né? A importância disso, porque os líderes conhecem, né, o adolescente, jovem, porque eu acho importante se queimar no coração, né? Aí que Deus, ele tá trabalhando, só que eu falo assim por mim, né? Não era mais uma adolescente, já sabia o que queria da vida, eu tinha minha profissão aqui, tava, né, tudo. Quando eu fui pra lá, né, as pessoas falam assim, você tá indo morar nos Estados Unidos, Califórnia, né, nossa, que lindo, que conto, né, que coisa maravilhosa. Conto de fada, né? Só que as pessoas esquecem, que conto, né, de Deus, né, não de fada Deus, não. Fada não. Mas eu vejo o quanto há um choque cultural. E os líderes, os pais conhecem, eles sabem o quanto aquele jovem vai conseguir lidar com isso. Primeiro, o choque cultural, de uma pessoa ficar até depressiva no lugar, não tá firme, porque precisa trabalhar tudo, o espiritual, mas o emocional, você ter uma maturidade, você tem que ter uma maturidade espiritual para estar lá. Né? Não é apenas, o fogo de Deus está queimando, tem que queimar dentro de nós, mas precisa estar naquele nível profundo da maturidade espiritual. Porque vai chegar momentos, e a maioria das vezes lá é sem família, é você e Deus, né? Não é um oba-oba, você não tá indo. É diferente de você ver alguém, fui passear na Disney, fui curtir um mês, então vou. Não é isso, é diferente. Se você vai para pregar o evangelho, você vai ter que saber a língua, a alimentação, toda essa parte vai mudar. Você vai encontrar com pessoas que não vão querer receber a sua palavra. É muito diferente. Então a bênção do líder, a bênção dos pais, eles conhecem, eles sabem o limite que você está, eles sabem o ponto que você chegou, porque tem gente que tem o chamado, mas faz na hora errada. Daí ele acha que não era o chamado, ele acha que ele ouviu errado, muitos até abandonam a fé, não é porque não era, é porque foi no tempo errado. Quando se faz a coisa certa na hora errada, dá errado. Tá certo. Né? Deixa eu adicionar um pouco. Quando você está na bênção, quando você está debaixo da bênção, né, você é mandado debaixo da bênção espiritual,
há uma graça, há um manto de graça que vem sobre a sua vida para fazer a vontade de Deus. Eu lembro que quantas e quantas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi muitas vezes que eu pensei em desistir. Eu pensei de voltar. Mas porque existia uma bênção sobre a minha vida, essa bênção me dava a graça de poder permanecer fazendo, sabendo que eu estava no centro da vontade de Deus. Então isso que é a importância, né? Nós vivemos de uma geração onde as pessoas já não respeitam mais líderes, né? Elas fazem o que vem na cabeça e muitas vezes isso só traz maldição para a própria vida da pessoa. É importante estar debaixo de autoridade, estar debaixo da bênção dos líderes também, como dos pais. Uma das coisas que eu aprendi em todos esses anos também é respeitar, dar honra aos meus pais, porque eles são autoridades na minha vida. Então, né, eu quanto a minha esposa, nós saímos daqui não só com a bênção espiritual dos nossos líderes, mas também da nossa família. E isso só adiciona até os dias de hoje, isso nos dá força, sabendo que nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou. E pode acontecer o que acontecer, você está seguro, porque existe a bênção. Amém. Onde você está. Você sabe que Deus está apoiando aquilo que você está fazendo. Isso. Fernando, mas como que vocês se encontraram? Carambola, você estava lá em Sacramento, ela estava aqui em Votorantim, de repente... Como vocês se conheceram? Graças a Deus pela internet. Aleluia! Tem coisa boa na internet, né? Tem muitas coisas boas na internet. E então foi através de amigos, né? A gente se conheceu pela internet e começamos a conversar, né, com amizade, começamos a conversar, ela se interessou, queria, né? Você explica um pouco mais. Depois que eu recebi a palavra, que eu me lembrei da promessa, né, do que tinha. E eu estava nessa vigília, que daí, né, eu cheguei em casa e eu fiquei muito incomodada, porque eu falei, Espírito Santo, eu lembrei disso. E a pastora chamou, a hora que eu lembrei, eu comecei a chorar no meu lugar. E eu chorando no meu lugar, lembrando, você pegou e falou, agora, né, que o Espírito Santo está incomodando sobre orar para pessoas que querem ir para as nações, que tem chamados. E aquilo foi muito forte para mim. O Espírito Santo está falando, pô, tá tudo muito, né, não é da minha cabeça, né, porque a gente tem o medo de ser coisa da nossa cabeça, né. Mas, enfim, eu cheguei em casa e eu estava muito agitada espiritualmente nesse sentido. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é isso que eu lembrei? E a pastora falou e eu fui lá na frente e oraram por mim, né, nesse sentido. E é tão impressionante que a mesma oração que fizeram por mim lá foi a mesma que fizeram por mim nessa vigília, porque falaram sobre ser mãe espiritual, sobre ter mulheres para pregar o evangelho, sobre Deus. A mesma coisa que falaram, né, quando eu recebi a palavra, foi que falaram nessa vigília para mim, orando, porque me chamou na frente e daí pediu para orar, né, por mim. Então, eu lembro que eu cheguei e eu conheci o Fê só de ouvir falar, porque ele era dessa igreja, né, e tinham amigos em comuns. Eu sei que ele fez missões aqui, começou na escola aqui, depois ele foi para Japão, eu sabia tudo isso. Como ele estava nos Estados Unidos e tinha essa palavra, um dia ele postou uma música, né, do Jesus Cusco, que é um ministério que eu sempre estou ouvindo, e ele postou e eu comentei. E, enfim, daí a gente começou a conversar, daí eu queria saber como que era lá, né, porque eu falei, tem essa palavra, então agora eu preciso saber como funciona. Então a princípio não teve nada. Claro que dentro disso tem algo muito mais profundo, que foi, aí nós vemos o tempo da espera, porque Deus pediu algo para mim, Ele pediu para eu estar com Ele todos os dias, escrevendo uma carta para Ele, que eu ia aqui todos os dias, né, sair da igreja, ir para casa, estar em momentos a sós com Deus. Eu não saía com amigos, eu não fazia nada, eu ia para minha casa, eu ficava... Porque o Espírito Santo falou assim, você precisa me conhecer. E mal eu sabia que era necessário esses 10 meses que passaram, depois disso foram mais 10 meses que eu fiz esse propósito, pastor. As cartas estão todas lá na Califórnia, eu tenho todas as cartas que eu escrevi. Você levou tudo embora. Levei tudo. Pagou essa bagagem. Eu sempre leio, foram 10 meses escrevendo cartas. Nossa. E eu vi a plenitude do Espírito Santo, porque quando eu sentia falta de um pai, eu escrevia para meu pai, quando era para um amigo, para meu amigo, quando é pro meu conselheiro, aqui pro meu tudo em Votorantim, aqui. Tudo no meu quarto em Votorantim. Eu não falava nada pro Fernando dele, porque eu estava vendo do ministério, né? Eu amei o que ele falava do que Deus estava fazendo nos Estados Unidos. Eu falei, Deus, que demais.
né? Nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos, sempre meu sonho foi ir para Israel, né? Então, e eu comecei a escrever essas cartas. Eu lembro que um dia, acho que fazia 3 meses que a gente se falava, mas nós nos falávamos uma vez, às vezes 3 vezes no mês, não estava falando tanto assim, mas a gente se falava. E eu escrevi na carta, falei, ai Deus, eu estou gostando de falar com ele, Espírito Santo, mas eu sei que esse momento é momento, né, de tratamento, de eu aprender do Espírito Santo, né? E eu escrevi nessa carta. No outro dia, né, daí eu falei, mas se é alguma coisa, fala com ele lá, Espírito Santo, porque eu estou te conhecendo como um ser, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Não. E o Senhor fala, né? Não há distância para o Espírito Santo. Eu lembro que eu acordei no outro dia, pastora, com uma mensagem dele, e na mensagem estava assim, Pri, você falou alguma coisa com o Espírito Santo a meu respeito? Meu pai! Porque nessa noite o Espírito Santo falou comigo sobre Olha, os dois você. estão bem afinados com Deus, hein? E foi muito forte para mim, porque eu fiquei tão feliz, não do que ele falou, eu nem respondi ele. Para mim foi tão forte que a hora que eu li, eu peguei, ajoelhei no chão e falei, Espírito Santo, o Senhor fala, né? Tipo, esse momento, nossa, eu estou te conhecendo realmente, porque às vezes a gente não conhece realmente o Espírito Santo, e é o que eu busco fazer. Tanto que a hora que eu tive um choque cultural lá, que eu cheguei lá e que tinha saudades, o Espírito Santo falou assim, o que eu te ensinei nesses 10 meses? Tá aos meus pés é o seu estilo de vida agora. Não é, os 3 meses foram treinamento porque você vai passar, não vai passar, mas por essa etapa aqui, eu continuo sendo eu e você. Somos nós dois e eu continuo cuidando de tudo, né? Então foi um aprendizado. E dentro disso, daí ele veio no final do ano, aqui na igreja, né? No ano novo, no culto aqui, daí a gente se conheceu. Fazia muito tempo que você não vinha pra cá, mas de repente, né? 8 anos. Fazia 8 anos. 8 anos sem vir pro Brasil. Nossa. Daí veio pra cá e, enfim, daí a gente começou a namorar à distância, né? Sempre colocando pra Deus, Deus confirma sempre, minha mãe também, né? A bênção da minha mãe, da minha família, dos pastores, tudo, porque não é fácil, mas... E beijinho, você deu, né? Deus dá graça. Você esperou só... Não, beijinho deu. Depois estava namorando. Depois estava namorando, né? Tá bom, lógico. Mas... Desculpa. Não, mas né? Não, porque tem esse... Agora o namoro... Que é corte. Que é corte. Isso. E o pessoal não se beija, não se faz... Não era corte. Igual o nosso. Foi uma corte, né? Foi uma corte, porque a gente, era só pelo, né? Por mensagem. É a distância. Temos que aprender a mandar beijo pela internet, assim. Mas era... Aí, Fernando, você veio pra cá, deu aquele... choque, você já estava... Porque o homem é um pouco mais objetivo, né? Enquanto ela estava lá, Espírito Santo, será que é isso? Você já estava lá, Senhor, essa é a mulher que o Senhor vai me dar? É isso que você estava pensando? Exato. Foi essa daí. Já tinha a confirmação, né, de Deus e cada vez mais a gente conversava, o tempo ia passando, mas você, né, ia sentindo a confirmação do Espírito Santo. Uma das coisas que a gente ama, e até o tema, né, da igreja esse ano é vivendo no Espírito. Vivendo no poder do Espírito Santo. Vivendo no poder do Espírito. Então isso é maravilhoso, porque quando nós vivemos no poder do Espírito, nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo, ele revela, ele mostra coisas para nós, né, ele traz a paz, ele confirma, e então... sem a paz do Espírito Santo a gente não faz mais, porque a gente tinha a paz do Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo, então a gente ia caminhando, né, conforme ele ia mostrando. Então nós amamos o Espírito Santo, e um casal que está começando a namorar, que pretende casar, a melhor coisa é viver no Espírito, na dependência do Espírito Santo, não colocar as coisas, né, não correr... como fala? Não colocar a carroça, ou não, o carroça na frente dos bois. Isso. Né, pedir a confirmação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala e ele mostra. E aí vocês casaram. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Agora é a sua vez, Priscila, para você contar como que foi sua adaptação
primeiro nos Estados Unidos, depois como esposa, porque tem toda uma adaptação também. E como viver lá longe dos seus amigos aqui, como que foi tudo isso? Então, pastor, na verdade foi bem difícil, né? Quando eu me casei lá, né? O casamento foi lá, não foi a família, né? Que não dava, e eu tinha que estar lá. Até por causa de processo de green card, de tudo isso, eu não podia ficar saindo do país, né? Tem tempo que eu tenho que ficar lá dentro do país para ser liberado do green card, toda uma burocracia que existe, né? E o Fer, ele já é cidadão americano, e por causa disso eu tinha que ficar um tempo lá para eu conseguir o green card por causa do casamento. E foi muito difícil porque eu não sabia nada de inglês, nada, pouquíssimo, assim, cachorro. Né? Até a gente sabe que é hot dog, a gente sabe que é. Pouquíssimo, muito tímida para tentar falar, né? Para eu ir para lá sozinha, embora ele veio me buscar, né? Quando eu fui para lá para casar, mas eu já tinha ido uma vez para conhecer lá sozinha e era muito difícil. Tem gente que tem até facilidade, né, no inglês, consegue entender alguma coisa. Eu não, para mim nada. Então foi muito complicado isso, a família, porque daí começa a cair sua ficha e fala, a minha vida é aqui agora. É tudo diferente, é igreja diferente, são pessoas, eu vou ter que ter amigos, fazer amigos, né? Como se eu tivesse nascido de novo, vou ter que aprender a falar, porque eu não posso nem falar com ninguém aqui, porque lá não tem muito brasileiro onde nós vivemos. O nosso contato são só americanos, né? Os amigos são só americanos, então foi muito difícil, né? E os americanos são muito abertos lá ou não são? São. Eu tinha algo, porque sempre passa assim, americanos eles são frios, eles são... Não, eu acho que eles são bem reservados, né? Mas eles são ótimos amigos. Sim. Pessoas maravilhosas que adotam você mesmo, né? Cuidam de você com muito amor, eles compreendem a dificuldade que é você estar lá e não ter família, e eles passam a ser sua família, eles sabem disso, né? Eles se tratam como filho, né? Eu e o Fernando somos um casal que nos tratam como filhos. Então, né? Mas graças a Deus pela internet, porque pra mim, pastor, foi algo muito bom, porque eu consegui manter o contato aqui, né? Até falando com Deus, porque eu estava aqui na igreja, né? Tocava aqui, estava em todos os eventos, sempre amava estar envolvida em tudo, tinha a cobertura com as meninas, então era tudo muito bom, né? E eu fui para lá e não tinha nada, não tinha nenhuma amiga, né? E eu falei assim, meu Deus, então o Espírito Santo colocou no meu coração nessas conversas com o Espírito Santo de falar, o que eu faço? Eu comecei a fazer essas lives, né? Que o Facebook libera. E eu começava a falar o que o Espírito Santo estava ministrando e trabalhando em mim, porque nós somos moldados diariamente, né? Então, a hora que eu via que eu achava que eu era forte, eu via o quanto eu era fraco, mas o quanto a força de Cristo me fortalecia. E daí eu começava a fazer as lives e isso começou a me deixar, né? Eu conectada aqui também, então eu podia estar falando com as pessoas aqui, mesmo aprendendo inglês lá, indo na escola, né? Foi tudo dentro de Deus, consegui uma escola muito boa lá para estar estudando. Mesmo com tudo isso, eu podia manter o contato aqui, através disso e através de pessoas que Deus colocou, né? Amigos aqui. Porque quando a gente vai para lá, tem um monte de gente que continua falando com você. Começa a passar os meses, os anos, porque é correria, né? As Cada um faz o que faz, né? Tem que fazer. E eu compreendo isso, pastora, sabe? Mas tem pessoas que... Né, o Fer sempre fala, existem amigos que são numa estação da sua vida, eles vão passar naquela estação e vão te abençoar muito naquela estação, e são amigos que Deus mandou assim, né? E outros vão permanecer, outros vão só passar. Isso. E não significa que não foram amigos, né? Tem pessoas que a gente não se vê há anos e quando se vê parece que nunca te vê longe. É verdade. Né? Então eu tenho essa gratidão, a gente tem que aprender a ser grato, não é porque não se fala há muito tempo, mas existem pessoas que Deus coloca para cuidar, né? Eu lembro quando eu fui casar, né? Onde eu vou me arrumar, porque eu gosto de me arrumar aqui no Brasil, eu gosto de salão daqui, cabeleireiro daqui. Só que eu falei agora, e é minha amiga, né? A Gi, que foi para lá e me arrumou para o casamento, e ela já tinha ido visitar antes, porque ela sabia que eu estava, né, me sentindo falta de amizade. A Isabela também foi para lá, né? Agora a Natália e o Thiago foram lá visitar a gente. A pastora e o pastor vão lá também. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Então, diante disso, o Espírito Santo foi me ensinando, me ajudando.
E eu lembro, pastor, olha como é importante conversar. Eu lembro que um dia eu estava falando aqui embaixo com o pastor Carlos. E o pastor Carlos, ele entende muito dessa parte de missões, né? Ele sabe bem. E ele foi muito, porque eu acho que a gente, tem gente que é muito oba-oba, né? Ah, vá para missões mesmo, faça... Tem que ter pé no chão e você tem que ter pessoas que entendem para te aconselhar. Eu lembro que o pastor Carlos falou assim, ó, você vai, os primeiros meses vai ser tudo, depois vai ser um pouco difícil. Porque passou aquele oba-oba, as pessoas não vão te procurar mais. Ele foi falando como é, porque são etapas. Então parece que eu passava as coisas e eu lembrava das palavras que ele falou. Ele falou assim, muitas vezes falam que são 2 anos de luta, eles tratam, os missionários. Porque são 2 anos mais ou menos de adaptação. Nossa, bastante tempo, ele né? falou, e ele falou, ele é né, quando trata com missionário, eles falam desses 2 anos de luto. Mas não que você vai ficar mal lá, não é isso. Mas acho que é esse tempo da adaptação. É do desligar daquilo que era antigo, e né? olha como é. O Espírito Santo, ele é demais. Em setembro fez 2 anos. Agora? Agora. E eu lembro que eu estava orando, falando, Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor me presenteou estando aqui, pelo teu cuidado. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou assim, o tempo de luto acabou. Eu lembrei do que o pastor Carlos falou e eu comecei a chorar do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, acabou esse tempo do luto. Você passou, tipo, você foi provado e aprovada, porque você permaneceu, né, confiando e crendo. Então, foi importante essa palavra, por isso é importante você conversar com os pastores, você conversar com gente que sabe o que é. Porque você pode saber muito de Deus, ler a Bíblia, ter Espírito Santo, mas tem pessoas que têm o conhecimento de enfrentar um choque cultural. É verdade. E para uma mulher é diferente para um homem. Exato. O Fer, ele já acha que tirou mais de letras, sabe? Com certeza. Até por causa de família, né? Era diferente. Né? Não era tão ligado, né? Minha família é muito ligada, então... E no casamento, também teve para fazer comida, ou você faz comida? O Fer faz comida. Eu sou cozinheiro. Opa! Ele gosta, né, Fer? Ele Gosto de cozinhar. Mas Então, eu faço também, né? Tá vendo? Até nisso Deus foi gracioso com você. Te abençoou para você não entrar na cozinha. Não, a gente faz junto, né? Algumas coisas, mas ele gosta de fazer. Isso é bom, hein? Ele faz bem. Então deixa ele fazer, né? Não tem problema nenhum. Então, Fernando, e o ministério de vocês lá nos Estados Unidos, como que é? Então, nós somos conectados com uma igreja americana lá, uma igreja muito abençoada, e também nós temos o nosso próprio ministério, nós fazemos conferências. Lá vocês são pastores lá nessa igreja ou não? Isso, então, nós não somos pastores nessa igreja, nós apenas somos membros da igreja, mas nós somos pastores e nós temos o nosso ministério evangelístico, nós temos o ministério na internet, nós trabalhamos muito na internet, né? Eu tenho um canal no YouTube onde a gente faz vídeos e também campanhas de orações na internet e também fazemos conferências locais. Um trabalho evangelístico de levar pessoas para a igreja local. Então nós fazemos conferências de cura e libertação, né? E pregamos salvação, cura, libertação, e as pessoas, por ser algo que não tem muitas igrejas, então muitos pastores acabam mandando as pessoas para a nossa conferência. Então nós alugamos hotéis, que é típico lá de você fazer conferências evangélicas, né? Conferência de igreja em hotéis, e então as pessoas vêm, a gente prega ali, a gente ora por pessoas e pela graça de Deus nós temos visto muitas pessoas serem curadas, serem libertas e muitas pessoas voltando para Cristo, e a gente conecta elas com a igreja local. Se ela não tem uma igreja local, nós, né, falamos para elas de igrejas, né? Nós recomendamos a elas a participar, porque nós acreditamos no corpo de Cristo. Nosso ministério, como eu falei, é um ministério evangelístico, né? Missionário, onde o nosso desejo é ganhar almas para Cristo. Mais para fora da igreja, né? Das 4 paredes. O nosso desejo é ver pessoas se convertendo. Essa igreja não apoia vocês para isso. Vocês são pessoas que sozinhos vão fazendo, vocês dois saem, fazem trabalho. Isso, então, nós, nessa igreja, nós apenas, né, somos membros, mas também temos uma cobertura espiritual do ministério que nos ordenou como pastores. São pessoas, cobertura espiritual, e que ora e que intercede por nós. Então, nós, né, frequentamos essa igreja, mas estamos também debaixo de outro ministério. Que nos ajuda e que nos dá, né, um suporte
espiritual. E você atinge muitos lugares do mundo. Hoje, através da internet, nós temos cerca de 20 nações que nós temos alcançado. Olha que maravilha. Muitos países islâmicos que têm assistido nossos canais na internet. Só no YouTube nossos vídeos estão com mais de 2 milhões de vídeos e de views, né? Então pessoas de toda parte, não só dos Estados Unidos, mas a Europa, Ásia, as pessoas acompanham o nosso canal através do YouTube. Como que ele chama o seu canal para quem quiser em casa assistir? Evangelist, em inglês, né? Evangelista, só que sem o A, Evangelist Fernando Pérez. E então nós postamos praticamente todos os dias vídeos de oração, só que são em inglês, orando por pessoas. E praticamente todos os dias chega testemunho de alguma parte do mundo, pessoas assistiram os vídeos e ou voltaram para Cristo, ou foram curadas, libertas, têm sido fortalecidas, né, na sua fé. Então tem sido muito legal. Cerca de 2 anos atrás, né, o Senhor falou fortemente ao meu coração de colocar o nosso ministério na internet. Até então não trabalhava muito com o ministério na internet, era mais conferências, né, local, em Sacramento, onde nós moramos, e também em Los Angeles, onde nós fazíamos conferências. E era uma bênção, mas no momento em que nós colocamos o nosso ministério na internet, né, com o nosso website, também temos um website, e com o nosso canal no YouTube, o número de pessoas que a gente tem alcançado não tem nem como comparar. Nossa, que muito, bênção, muito, que bênção, muito grande. E esse é o poder da internet, né? Nós sabemos que tem muitas coisas más na internet, mas também tem muitas coisas boas. Da mesma maneira que muitas famílias estão sendo destruídas através da internet, na pornografia, em tantos problemas, o mesmo veículo que a internet, Deus tem usado para entrar dentro de lares e trazer transformação através do poder da internet. Então nós temos visto casamentos ser restaurados através dos nossos vídeos na internet, pessoas serem curadas, pessoas voltando para Cristo, até mesmo pessoas que eram envolvidas com ocultismo, estão se convertendo e voltando para Cristo. E o nosso objetivo é sempre conectar essas pessoas ao corpo de Cristo, à igreja local, porque nós acreditamos na igreja local. Então, tem sido uma bênção esse ministério que a gente tem visto lá Deus operar tremendamente. Amém, então, que bom. E aí, Priscila, você e o Fernando, a gente sabe que vocês gostariam de ter filhos, né? E que vocês estavam até tentando ter filhos, e aconteceu alguma coisa diferente com vocês. E que eu queria até que você pudesse compartilhar para mostrar que também com gente abençoada também acontecem alguns problemas, não é verdade? Algumas dificuldades, que a gente tem que ver as coisas do ponto de vista de Deus, né? Você quer compartilhar? Claro, pastor. Deus ele sempre está nos ensinando, né? E eu acredito que às vezes nós temos um conceito que a dor é ausência de amor. E é uma mentira, né? Isso. A ausência do amor de Deus, do amor de Deus, né? Então, se a gente está passando uma luta, significa que, né? Como que vocês podem orar por enfermo se você tem uma enfermidade? Como que você pode passar uma luta e você, né? E foi um momento, né? Logo antes de vir para o Brasil, que eu estava grávida e acabei perdendo o bebê, né? Então nós nunca geramos pensando nessa possibilidade, né? Não passa essa possibilidade na sua cabeça. Tanto é que nós estávamos indo para ouvir o coração do bebê, então a nossa expectativa, né, era de boas notícias, porque esse é o nosso coração, isso é o que nós estávamos esperando, mas infelizmente veio essa notícia, né, que havia parado o coraçãozinho do bebê, e foi no dia do meu aniversário que eu tive essa notícia final, né? Tanto é que eu queria no dia do meu aniversário, porque eu falei, eu ouço o coração, tem a notícia, daí a gente vai passear, comemorar, né? Esses eram os meus planos. Mas uma coisa, né, algo que eu aprendi muito forte é que, mesmo que não sejam os meus planos, os planos de Deus, eu posso não entender agora, né? A gente vê, Deus ele sempre tem algo para ensinar. E é isso que nós temos que tirar, né, de tudo que Deus tem para ensinar. Porque eu ficava até me questionando, falava, Deus, como que eu vou
falar para as pessoas, né? A gente vê pessoas sendo curadas de câncer, nós vemos pessoas levantando de cadeira de roda, nós vemos pessoas sendo libertas totalmente, nós vemos o agir de Deus de forma tremenda. Eu vou falar assim, ai, perdi meu bebê, né? E é algo que eu tenho compartilhado, porque infelizmente nós vivemos pelo que nós vemos, mas a Bíblia diz que nós temos que viver por fé, não é pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, e eu creio no cuidado de Deus, né? É uma passagem da Bíblia que para o meu coração muito forte é Paulo, quando ele sofreu aquele naufrágio, todos que estavam naquele barco foram salvos por causa da vida de Paulo. Ele fala que quando Paulo chegou na ilha de Malta, que é a ilha do mel, né? Ele estava pegando uns gravetos para fazer uma fogueira e uma serpente picou. Né? Eu falo, poxa, Paulo está fazendo tudo certinho, ainda a serpente vem e pica. Né? E ele que ora para os enfermos, a gente vê milagres, né, Paulo? E fala que as pessoas que estavam lá começavam a olhar esperando Paulo morrer. Ah, agora ele vai inchar e cair duro lá, ele vai morrer, né? É verdade. E diz que depois, na hora que eles viram, né, Paulo não morreu. Então, o que eu percebo assim, talvez a gente não seja livre da picada, mas nós somos livres do veneno. Né? Deus, ele nos livra, a gente vai ter umas picadinhas na vida. Né? Mas não significa que Deus não vai ser honrado na nossa vida, porque nessa hora o Espírito Santo veio e falou, qual o valor do Espírito Santo Consolador para mim? Porque a Bíblia diz, quando Jesus fala, ele fala assim, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Ele usou o Consolador. É verdade. Porque ele sabia que nós teríamos aflições. Então Deus não mudou o caráter para mim, porque isso aconteceu. Deus não ficou menor, eu continuo orando para as pessoas vão continuar sendo. Só que o Espírito Santo falou no meu coração, quero que você desfrute do Espírito Santo Consolador, que é um milagre. Nós temos um milagre. Né? Eu imagino que para a pastora ir para um velório, o que eu falo em velório? Eu sempre pensei isso, meu Deus, para mim a coisa mais difícil de ser pastora era o que falar em velório. Né? Porque nós sabemos. É o lugar mais fácil. Nós sabemos, mas aí a gente fica para a família, né? Ai, meu Deus, só que infelizmente, por causa dos nossos dias, a correria, o natural, nós temos que viver no sobrenatural de Deus. É aí que eu vivo. Eu não deixei de ter um filho, né? Eu tive, mas ele foi antes que eu. Então, eu vejo isso como um privilégio de Deus. Deus me deu, né? E se ele quiser dar outra, ele vai dar outra. E eu vou poder desfrutar e poder ensinar no caminho de Deus, poder... Então, a expressão fala assim, desfrute do meu consolo, que é um milagre. Nós que servimos a Deus, nós temos o Espírito Santo que é o maior milagre na nossa vida. Amém. Né? Que nos consola, que nos fortalece, que nos anima. E olha como é, pastor, eu cheguei aqui, fui num lugar, né? E nesse lugar tinha uma dentista, e eu não conhecia, ela me conhece por causa do Facebook, da live do Facebook. Ela, então, a Priscila, né? Eu falei, dela, comecei a conversar com ela. Ela falou, eu tô mal, tô muito mal, porque ela não pode ter filho, ela pagou um grande dinheiro para conseguir fazer a inseminação e não vingou, e ela estava arrasada. E na hora o Espírito Santo falou assim, é o Espírito Santo Consolador que vai fluir de você agora, porque você recebeu essa palavra, você... E eu fui num lugar, falei, vem, pedi com outra pessoa, posso usar essa linha aí pra... Orei com ela, conversei, o Espírito Santo fez um trabalho muito grande na vida dela, pelo Consolador. Né? Não é um consolador acomodador, ele não é assim, é um consolador, estou te consolando, mas Deus, ele continua gerando em nossos sonhos, gerando em nós sobre o futuro, gerando... Né? Ele não para, o Espírito Santo Consolador não te faz parar e acomodar, pelo contrário, te levanta e fala, volta a sonhar agora. Né? Então, E Deus às vezes está livrando até você, ou essa criança, de alguma coisa mais tarde que poderia acontecer. E a gente nunca imagina isso, né? Exato. A gente só imagina do ponto de vista, Deus não está me amando, Deus não abençoou, Deus... Porque sempre tem essa coisa com Deus, né? Parece que Deus não abençoou, só porque não deu certo. Uma coisa que eu gosto de falar é que nós temos um histórico com Deus, né? O nosso histórico com Deus é feito nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis. Muitas pessoas desistem no momento da prova, no momento difícil, mas quando nós perseveramos no momento difícil, no momento que muitas vezes dá vontade de desistir, a gente persevera, Deus nos dá autoridade. Aquilo que você vence, aquilo que você passa e você vence, Deus, ele te dá a autoridade de poder ministrar na vida de alguém. É verdade. Então isso que é lindo de Deus, esse histórico que nós temos com Deus, de não desistir na prova.
É fácil adorar a Deus quando está tudo bem. É fácil, né, se alegrar quando você está no topo da montanha. Mas e quando você está passando pelo vale? Né? Então, o vale não é um abandono de Deus, é um cuidado. Deus, ele nos cuida, ele nos fortalece, ele está conosco. Então eu vejo essa história de Deus, não desistir no momento difícil, mas você perseverar. E quando você persevera, Deus ele te dá autoridade para você poder ministrar e você poder ser uma bênção na vida de outros. Minha esposa, se ela não tivesse passado por isso, ela talvez não teria autoridade de poder falar com essa, né, com essa moça. Então, isso é que é o legal de Deus. Apareceram muitas pessoas, né? É? Depois eu contei, né, que eu falei, muitas pessoas procuraram. Pri, eu já perdi há anos e ainda sofro, né, desfruta do consolo do Espírito Santo. Existe um milagre, né, nisso tudo. Então, eu acho que só quem passa por essas fases de perda, de morte, é que descobrem o poder consolador do Espírito Santo, porque eu aprendi muito isso quando meu pai morreu. E ele ficou, ele morreu, eu assumi a igreja no lugar dele, com 26 anos. E eu tinha que ser forte e tinha que consolar as pessoas. E eu passei num consolo do Espírito de Deus fora do normal. Então, como se tivesse anestesiado pela graça de Deus. É isso aí, não é? Exato. E acho que é bem isso, a gente aprender a graça de Deus na nossa vida. Tem que dar graças a Deus, porque você pode desfrutar também da graça de Deus nos momentos difíceis. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. São todas. São as coisas boas e até a gente não achou, mas todas estão cooperando para o nosso bem. É verdade. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei. Fernando, Priscila, nós gostaríamos que vocês deixassem uma palavra para esse pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando a alegria, né, de ver vocês receberem tanta coisa boa, né, de Deus. Vocês poderiam usar essa palavra, falando diretamente com eles? Amém. A nossa palavra é que o Espírito Santo, ele venha estar consolando o coração de cada um, assim que o Espírito Santo tem consolado nossos corações, com que o Espírito Santo ele venha consolar o teu coração, e que o nosso desejo é que esse ano 2018 venha a ser um ano de grandes conquistas e grandes vitórias, e que, independente da luta que você passar, não desista. Saiba que o Espírito Santo, ele te consola, ele te fortalece, e que ele não te abandona. Deus, ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Se você está com a sua fé abalada, a minha oração é para que você venha se fortalecer no Senhor, porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que vocês permaneçam firmes na palavra de Deus, porque o que nos motiva, o que nos move é a palavra de Deus. Sabe que a palavra de Deus, tudo que o Espírito Santo já ministrou no teu coração, se você conhece a Deus, se você tem sentido abalado, se você tem sentido machucado, busca o Senhor Jesus. Que esse ano 2018 seja um ano onde você vai crescer, busque crescer, queira conhecer o Espírito Santo. Se você tem chamado missionário, faz isso que nós falamos aqui, procura pessoas capacitadas, caminhe a sua vida debaixo da bênção de autoridades, dos seus pastores, dos seus pais, honre. Você não sabe o quanto a honra edifica, o quanto a honra abençoa. A honra são sementes que você está lançando para bênçãos que você vai colher. Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo e a graça do Senhor te fortaleça a cada dia. Amém? Então, muito obrigado, missionário Fernando, missionária Priscila, diferente falar assim, né? Um prazer ter vocês aqui. Vocês acabaram ensinando muito a gente, é muito edificante a história de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Que vocês possam voltar muitas outras vezes nos contando grandes bênçãos. Amém. Que vocês estão passando. Convite. E em nome de Jesus, aquele que te deu, permitiu que você passasse por esse problema, também há de te dar bênçãos sem par e sem medida.
um pouco mais para frente, né? Amém? E vocês estão em casa, queridos. Minha oração e meu desejo é que você entenda o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Como ela começa? Ela começa tanto tempo atrás. Deus em tudo vai cuidando da pessoa, até ele convergir para o propósito dele, para que a pessoa viva para o propósito que ele tem na vida de cada pessoa. E Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes a gente pensa que nasceu só aqui, está aqui jogado na terra e ninguém liga para a gente. Eu quero dizer para você que Deus ama você, que Deus liga para você e que Ele tem um propósito para a sua vida, assim como teve para a Priscila e para o Fernando, que saíram de Votorantim, estão lá em Sacramento, brilhando lá. Parece que lá é melhor que aqui, dá essa impressão, porque a gente não está lá, né? Então, Deus sabe dos propósitos, Deus sabe para onde vai te levar, e se for aqui no Brasil mesmo, o que Deus tem para você, ninguém pode roubar. Só você pode dizer não. Se você quiser dizer não. Mas se você quiser falar, Deus, faça-se em mim a tua vontade, então Deus vai poder fazer tudo aquilo que Ele tem sonhado na sua vida e você vai desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem para você. Deus te abençoe muito. Eu quero orar com você agora, para que Deus te alcance, para que essa ideia de que você não tem valor, de que você está perdido nesse mundo aqui e que nada acontece diferente, só com os outros que acontece, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas. Vidas que precisam de um significado. Primeiro, para conhecer o Senhor como Deus, para podermos ter significado, para depois, ó Deus eterno, entendermos que o Senhor tem um propósito para nós aqui, para cada um de nós nessa terra. Como o Senhor tem para a Priscila, para o Fernando. Assim, Deus amado, fala com essa pessoa. Traz, Deus amado, à tona as ideias e os sonhos que o Senhor já pôs no coração dela. E em nome de Jesus, que ela possa, cada dia, Deus amado, caminhar para esse final com o Senhor. Em nome de Jesus, peço tua bênção, te agradeço, eu te peço, dirija cada vida, cada família, em nome de Jesus. Que possamos fazer grandes coisas para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém. 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 Sente na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá pelo